Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de análise espacial de pontos. Nesse vídeo vamos tratar então sobre a plotagem dos dados espaciais. Nós temos uma função para plotagem rápida, a função plot. Essa função funciona de uma maneira similar à função plot lá no Python, na GeoPandas. Aqui no R funciona de uma maneira parecida. Quando queremos uma visualização rápida, usamos o plot. Quando queremos adicionar mais elementos, personalizar, melhorar, deixar mais agradável visualmente ou mais informativa a nossa plotagem, utilizamos então o pacote ggplot ou algum outro pacote de plotagem. Então aqui nós podemos plotar, vai dar um erro aqui, tá? Eu vou gerar propositalmente um erro para mostrar uma coisa para vocês. Então vou selecionar, então eu quero plotar as geometrias do nosso objeto NC e aqui tem um título com dados da Carolina do Norte. O NC vem lá de Carolina do Norte, aqui nós temos esse mapa, não é o mapa, né? O mapa tem que ter mais elementos, outros elementos, mas uma figura, né, referente então à visualização das geometrias da Carolina do Norte. Então vamos rodar aqui e apareceu um erro. Ó, o erro no plot indicando que as margens da figura são muito grandes. Então o que aconteceu aqui? Isso vai acontecer muitas vezes com vocês. Estou explicando para vocês algumas coisas e tenho modificado aqui o tamanho das áreas aqui, né? Então às vezes eu deixo o console maior, o console menor. Aqui eu reduzi também o tamanho da área de plotagem, às vezes a gente aumenta, às vezes a gente diminui. Muitas vezes nesse processo de diminuir a área de plotagem, ela vai ficar com um tamanho tal que não vai permitir, que não vai possibilitar que seja gerado o gráfico, que seja gerado o plot aqui nesse local. E é isso que aconteceu. Está muito pequeno aqui, nesse espaço que eu delimitei, tá? E aí, consequentemente, vai aparecer aqui no console ou aqui embaixo mesmo, essa mensagem de erro dizendo que as margens da figura são muito grandes. Como é que a gente resolve isso? Simplesmente aumentando aqui o tamanho, né, da minha área de plotagem. Então aumentei aqui, vou rodar novamente e ele roda. Tá? Então não se preocupem que isso vai acontecer bastante, tá? No caso de vocês. Tá? Então aqui eu tenho a minha geometria. E aqui eu especifiquei que eu quero fazer o mapa com cores diferentes de acordo com as áreas dos condados. Então, enquanto tenho aqui cores mais escuras para áreas menores, então o gradiente aqui do azul passando pelo roxo, rosa, amarelo, condados com a área maior. Então a gente pode gerar essa plotagem assim como eu coloquei aqui a área, poderia ser a população, poderia ser outros elementos também. Então nós temos aqui um mapa mais imediato, mais simples, digamos assim, e poderia gerar também ele utilizando o ggplot. Aqui nós temos o ggplot, então funciona muito parecido com Python. Quando eu tinha lá o plot, eu tinha bastante limitação com o que poderia representar, né, naquela plotagem. E aqui a mesma coisa. Então o plot nos permite uma representação mais simples. Vamos voltar aqui de novo. Eu não consigo configurar muito a questão do título, escala e tudo mais, legenda. E aqui então, questão do título, adicionei aqui a malha. Posso ir adicionando elementos aqui e é o que a gente vai fazer, na verdade, né, ao longo do curso. A gente vai usar bastante o ggplot para fazer plotagens ao longo dos nossos capítulos. Também vamos utilizar o plot, tá? Muitas vezes. Então posso gerar essas figuras do condado representando a geometria ou diferentes atributos. E eu posso também, né, num plot só, já gerar duas figuras. Tá? Comparando, assim, por exemplo, vamos gerar uma figura comparando o número de nascimentos em 1974 e 1979. Nós vamos comparar diretamente, vamos só gerar as duas figuras com esses números de nascimento. Para isso, nós precisamos usar o pivot longer para reorganizar os dados num formato longo e aí nós conseguimos gerar esses dois gráficos. Aqui, utilizar ela aqui, ó, fazer um pivô. Então estamos criando uma nova variável, um novo objeto, a partir do pivotamento dos nascimentos do nosso conjunto de dados NC. Fizemos aqui, geramos um novo objeto e agora, usando o ggplot, eu vou plotar. Pessoal, não vou ficar muito aqui falando, né, dando ênfase à questão do código, porque senão os vídeos vão ficar muito longos. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me procurem, procurem os tutores. Então vou rodar aqui o código. E aí gera, né, uma visualização com um plot só, já vai me gerar uma visualização
dos dois atributos, né? Nascimentos em 1974 e nascimentos em 1979, possibilitando já uma comparação visual. A gente consegue ter uma visualização dessas diferenças entre os nascimentos dentro desse intervalo de 5 anos. Visto então como podemos gerar plots simples e mais elaborados utilizando tanto a função plot quanto funções do ggplot, vamos ver como gerar mapas interativos. Tá? Então, para isso, nós vamos utilizar o mesmo conjunto de dados, mas agora usando os casos SID, né? SID 74 e SID 79. São dados sintéticos, não são dados reais nesse conjunto de dados. SID se refere à síndrome da imunodeficiência. Nós temos o registro disso por condado, tanto para 1974 quanto para 1979. Inicialmente, vamos renomear as duas colunas. Então, o SID 74 vai ser renomeado para caso SID 1974, para ficar mais descritivo, né? SID 79, caso SID 1979. Então, vamos renomear uma. Renomear aqui a outra. Vamos agora criar dois gráficos, mas ao invés de visualizar esses gráficos, agora eu vou salvar eles como objetos. Então eu vou criar o objeto gráfico 1 e o objeto gráfico 2. O objeto gráfico 1 vai ser os casos de SID de 1974, né, e vai mostrar isso. E o gráfico 2 vai mostrar os casos de SID de 1979. Posso rodar aqui um de cada vez, ou os dois, selecionar os dois aqui e rodar. Criamos eles, ó. Gráfico 1, uma lista de 11, gráfico 2, lista de 11. Convertemos, então, esse gráfico, né, esse objeto, para um gráfico interativo com Plotly. Aqui. E aí, vai aparecer, temos a visualização. Então, notem que mudou aqui, né, a aba. Tínhamos antes todos os plots na área de plot, né, gráficos estáticos. Quando trabalhamos então com gráficos interativos, vem automaticamente para o viewer, para esse ambiente. E aí nós temos aqui, então podemos clicar aqui, né, passar aqui e vai mostrar os casos de cada polígono, no caso, né, de cada condado da Carolina do Norte de maneira interativa. Da mesma maneira, posso fazer isso também para o gráfico 2, dados de 1979. Demora um pouquinho, ó, gerou aqui. Da mesma maneira, então, posso gerar esse gráfico, né, essa visualização. Só estou movendo o cursor, tá? Não estou clicando em nada aqui. Ele não está configurado para mostrar as informações com clique. Então, no momento que eu vou, né, passando o cursor, ele vai mostrando os dados de cada condado. Além do pacote Plotly, nós temos também o pacote Leaflet. Temos outros também, né, mas estou aqui mostrando apenas dois, tá? O Leaflet é um pacote que permite criar mapas interativos personalizados no R também, com uma integração facilitada em documentos, páginas web e outros tipos de aplicação. Então nós podemos criar o nosso gráfico aqui, interativo, e disponibilizar isso numa página web e de uma maneira bastante simplificada. Então basicamente esse pacote ele oferece uma interface bastante simples, bastante eficiente também para adicionar essas camadas geoespaciais, permitindo visualizar dados de maneira dinâmica e também bastante intuitiva. Vamos gerar aqui então. Inicialmente, para trabalhar com o Leaflet, nós temos que verificar o sistema de projeção. Então nós já tínhamos visto antes, na verdade, né? Aqui, ó, ST, CSR, NC, EPSG. Aqui vai nos dar, né, o ST-CRS vai nos dar o sistema de projeção do objeto NC. Tá? Com base aqui na questão do EPSG, do número, né, de referência. Então aqui nós temos o EPSG 4267, que vimos lá anteriormente que era o NAID 27. Se eu não colocar EPSG aqui, ele vai me trazer o nome e tudo mais, as informações. Colocando EPSG, ele já me traz em termos de código EPSG desse conjunto de dados. Então vou transformar para WGS84, né, EPSG 4326, para conseguir então exibir no Leaflet. Então temos que fazer essa transformação, essa verificação e, se necessário, a transformação para que a gente consiga fazer a plotagem. Transformei aqui então, vamos verificar se ficou a transformação correta. Ó. Passou de 4267 para 4326. Vou definir aqui uma paleta de cores, tá? Então estou criando um objeto, palette, e nosso domínio aqui então são os casos da síndrome da imunodeficiência para o ano de 1979. Então, clico aqui, defini a paleta e agora vou criar o mapa interativo.
Então notem aqui, ó, que eu crio o mapa, né? Crio o objeto mapa interativo, chamo a função leaflet, né, NC, especifico que é para o nosso objeto NC, e aí vou colocando aqui características, né, propriedades para esse nosso mapa, para essa nossa visualização. Então a cor de preenchimento, a opacidade, a cor das linhas, né, aqui o peso e outras questões. Então viemos aqui, definimos, tá? Então criamos o objeto lá, mapInt, está aqui ele, ó, no environment, e vamos então exibir o mapa, a figura, né, como queiram chamar. Então vai chamar lá o mapa de fundo já, né, desculpa, o mapa de fundo, uma figura ali de fundo, né, o mapa base, e aqui nós especificamos também, né, add minimap. Isso aqui serve, tá, se a gente chamar só o mapa aqui, plotaria essa visualização, mas além disso eu coloquei o add minimap, que é essa janelinha, serve para especificar num contexto maior, numa escala menor, onde está essa janela que nós estamos visualizando aqui nesse momento. Notem de novo que viemos aqui, né, para o Ambient Viewer. Na verdade nós não viemos, ele automaticamente colocou essa figura aqui interativa no Ambient Viewer e já automaticamente também fez a gradação de cores de acordo com o número de ocorrências da síndrome de imunodeficiência nesse ano específico. Tá? Então aqui temos o nosso mapa interativo e aí podemos ter essa visualização no contexto já do mapa. Da mesma maneira como nós trabalhamos lá no Python, podemos aumentar aqui o zoom, reduzir o zoom também, e seria isso com relação ao leaflet. Além do leaflet, do Plotly, para trabalhar com mapas interativos, uma última questão abordada aqui é a visualização de dados matriciais. Tá? O foco do nosso curso, como nós falamos anteriormente, não são os dados matriciais, os dados raster, mas só para mostrar rapidamente aqui, né, que nós podemos visualizar também. E para isso nós vamos criar um objeto arquivo elevação e vamos buscar essa imagem eleve do pacote terra, que nós instalamos lá o pacote terra no início, né, da nossa aula do capítulo 2. Usaríamos de uma maneira bastante limitada, mas para obter dados dele, né? Então muitas vezes a gente carrega um pacote só para pegar os dados que esse pacote disponibiliza. Tá? Então vou criar aqui o arquivo elevação, né, vai ser o nosso objeto, com base na leitura do arquivo eleve.tif do pacote terra. Criei aqui. Agora vou criar um raster. E agora, né, um df terra aqui, tá, um data frame. Vou transformar isso aqui num data frame. Alterar aqui as colunas, os nomes das colunas, tá? Para longitude, latitude e altitude. E com essas colunas renomeadas, né, para facilitar a leitura, vamos gerar então aqui com o ggplot a visualização desse dado, que era um dado lá, né, um arquivo TIFF, era inicialmente um arquivo TIFF, que depois eu transformei ele em um data frame. E agora então vou plotar aqui. E deu um erro aqui, ó, em georaster, o objeto longitude não encontrado. Vamos voltar aqui. Corrigir. E tentar plotar novamente. E agora sim. Então o que aconteceu aqui, né? Eu vinha selecionando e executando os códigos, chegou no final aqui nesse comando para alterar o nome das colunas, né, para longitude, latitude e altitude. Eu selecionei aqui, expliquei um pouco e não cliquei, não rodei. Tá? Então não alterei os nomes dos atributos. Quando eu vim aqui, selecionei e rodei o código para gerar a visualização, ele vai ler aqui, né, o x, considerar o eixo x como longitude, y como latitude, né, e a altura aqui, né, o fio como altitude. Ele não encontrou então esses nomes lá dentro do data frame e nos retornou então com esse erro. Está dizendo que leu o primeiro, ele não encontrou, já retornou o erro. Tá? Ele não falou que não encontrou também latitude nem altitude, que ele não encontraria também. Ele já parou aqui, já gerou o erro na longitude. Tá? Então voltei lá, rodei corretamente, rodei, na verdade eu não tinha rodado, e aí consegui então rodar e gerar esse mapa de elevação
tá? A partir do data frame. E aqui nós temos então essa possibilidade, né? Uma das maneiras de gerar a visualização no R de dados matriciais. E com isso, pessoal, finalizamos essa visão geral do pacote SF. No próximo vídeo já vamos tratar do pacote SPETStat.